O tema de hoje é Continue servindo. Nós temos um grande exemplo na Bíblia que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando ele ali tira-se a sua roupa, cinge com a toalha, e ele lava os pés dos apóstolos, ele diz para os apóstolos: olha, aquilo que eu fiz para vocês, vocês devem fazer uns aos outros. Porque eu, sendo mestre e Senhor, estou servindo a vocês. O que ele está dizendo? Vocês foram chamados para servir. E o tema nosso, nós meditarmos, está no Evangelho de João, lá no capítulo 12, no versículo 26, que o Senhor Jesus vai nos dizer da seguinte maneira: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Nós temos aqui algo muito importante. O Senhor está dizendo: olha, se alguém me segue, essa pessoa tem que me servir. E quando nós servimos a Ele, Ele está nos afirmando, nos garantindo que o nosso Pai Celestial, Ele vai honrar a nossa vida. Então nós somos chamados para servir. E nós temos que servir de todo o coração. Nós temos que servir a quem? Primeiramente a Deus. Temos que servir a Deus com todo o nosso ser, com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele vai dizer da seguinte maneira, Romanos, no capítulo 12, lá no versículo 11. No zelo ou no cuidado, não sejais remissos ou pessoas relaxadas. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ele está dizendo, o serviço de vocês a Deus não pode ser feito de maneira relaxada, mas de maneira zelosa, dedicando com vontade o seu serviço a Deus. Sirvam a Deus de maneira fervorosa. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, recomendando aos irmãos lá de Roma. Então eu tenho que ter uma vida de serviço a Deus de maneira zelosa e fervorosa. Mas como é que eu sirvo a Deus? De que maneira eu sirvo a Deus? Não tem como eu servir a Deus sem servir as pessoas. Porque quando eu sirvo as pessoas, eu estou servindo a Deus. Jesus disse, aquele que dá um copo de água a um desses pequeninos, está dando um copo de água para mim. Aquele que cuida desses pequeninos, está cuidando de mim. Então quando eu cuido das pessoas que o Senhor nos confiou, eu estou cuidando dele, eu estou servindo a ele. Olha o que vai dizer o texto na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 4, no versículo 5. O apóstolo Paulo vai dizer assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Paulo está dizendo, olha, nós pregamos a Jesus como Senhor de todos. E nós também somos vossos servos. Nós servimos uns aos outros, nós servimos aos irmãos. Devemos servir as pessoas que estão à nossa volta. Na primeira carta, o apóstolo Pedro, capítulo 4, lá no versículo 10, ele vai nos dar esse conselho de servir. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, como bons mordomos daquilo que Deus nos confiou. Pedro está dizendo, olha, nós temos que servir uns aos outros. Deus nos dá dons, nos dá capacidades para que nós venhamos servir uns aos outros. Servir aos irmãos, servir às pessoas que estão à nossa volta. Então, servir uns aos outros. Porque para isso nós fomos chamados. Para isso nós somos designados. Cada momento da nossa vida, querido, sirva. Quando você serve, quando você continua servindo, a bênção de Deus virá sobre a sua vida. E há promessa riquíssima da parte dele quanto a isso. E quando o nosso coração está disposto a servir a Deus de todo o coração, de que maneira? Servindo aos nossos irmãos, servindo as pessoas que estão à nossa volta, vai vir recompensa. A palavra nos vai garantir isso lá em Hebreus, no capítulo 6, lá no versículo 10, que vai dizer assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Eu quero mostrar para você mais uma vez. E nós servimos a Deus quando nós servimos as pessoas. Quando nós servimos as pessoas à nossa volta, quando nós servimos a igreja, nós estamos servindo a Deus. E o texto está nos garantindo que Deus não é injusto para esquecer do trabalho que nós temos feito. Na hora certa, no momento perfeito, Ele vai abençoar a nossa vida. Ele vai derramar a bênção sobre a nossa casa e a nossa família. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15,
Lá no versículo 58, ele vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ele está dizendo, continue servindo. Não pare de servir. Porque o nosso serviço a Ele, nosso trabalho na obra, é cuidando das pessoas, não é vão. O Senhor vai recompensar a nossa vida. Eu quero orar por você, orar pela sua casa, para que no seu coração brote esse desejo de servir ao Senhor. De que maneira? Servindo aos irmãos. Hein? Pai, eu quero apresentar em tuas mãos essa família. Eu quero apresentar o meu irmão, a minha irmã. Eu quero clamar em favor de cada um deles. Espírito Santo de Deus, eu sei que não é a minha palavra, não é o muito falar do homem, mas somente pela tua ação. Espírito Santo, somente o Senhor pode nos convencer de que nós precisamos servir uns aos outros. Quando nós servimos uns aos outros, quando nós servimos os irmãos, quando nós servimos os santos que estão espalhados na face da terra, onde quer que nós venhamos a estar, nós estamos servindo ao nosso Pai. Nós estamos servindo ao Senhor Jesus. Então, Espírito Santo, desperta em nós o desejo de servir uns aos outros. O desejo de cada momento nós nos importarmos com as pessoas que estão ao nosso redor. Nos importarmos principalmente com a tua igreja. Desperta-nos para o serviço, Pai, para que nós venhamos receber do Senhor a recompensa. Eu oro por essa casa, por essa família, crendo que é o Senhor que vai fazer em nós a boa obra. Crendo que o Senhor vai nos despertar para cumprir o teu desejo e o teu propósito nessa terra. Eu oro agradecido e peço, Pai, que a tua bênção esteja nessa casa, nessa família, em nome de Jesus. Amém, querido.